Atos capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim, você pode se sentar, a leitura vai ser um pouco extensa hoje, pode ficar à vontade, fica tranquilo. Diz assim a palavra do Senhor, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, vira para quem está do seu lado e diga, para servir a Deus, você tem que estar em forma. Tem que estar em forma. Isso. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir, sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim que ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Pronto. Não teve curso de discipulado, não teve nada, não teve campanha, não teve nada. Creio. Batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém? Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, fala conosco, ministra nos nossos corações, nos dê a Tua mensagem pura, limpa, verdadeira, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós encerramos na semana passada a série chamada Momento Decisivo, né, o Turning Point em inglês, e hoje é uma mensagem, pode abaixar bastante esse volume, eu acho que esse microfone está muito alto, pode abaixar um pouquinho aí. E essa mensagem não é necessariamente uma série, pelo menos não ainda, né? Those things change very quickly. Mas não é uma série, nem creio que será, é apenas uma mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje especificamente, um dia que celebramos o novo nascimento, e um evento interessante nas Escrituras Sagradas de uma pessoa que foi batizada de uma forma inusitada, né? Esse eunuco etíope. E o que é interessante a respeito desse texto para mim, que me chama a atenção, eu creio que foi o que me trouxe, o Espírito Santo de Deus usou para cativar a minha atenção nesse texto em particular, foi que o foco do texto não é nem tanto o etíope o etíope necessariamente, como pessoa, porque o texto nem nos dá muitos detalhes a respeito dele, a gente não sabe nem o nome dele. A gente só sabe que ele servia a rainha da Etiópia, ele era guarda do tesouro,
um camarada importante, politicamente influente, uma pessoa de alto grau oficial, de altíssimo grau, altíssima influência, mas a gente não tem os detalhes, a gente não sabe quem era mãe e pai dele, não sabe de quem ele era amigo, a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. A gente, inclusive, o texto parece que abandona a vida desse cara, a gente não sabe nem o paradeiro dele depois, a gente não sabe o que aconteceu com ele depois, para onde ele foi, não sabe quem que ele impactou, a gente não sabe mais dele. Então, ou seja, o foco desse texto não é nem tanto a pessoa dele, mas é a experiência que ele teve. Uma experiência inusitada, uma experiência de revelação, de transformação, num espaço tão curto de tempo. Uma experiência fantástica, linda, uma experiência de reviravolta na sua vida que marca, pelo menos marcou a minha vida quando eu ouvi. Parece ser algo tão simples, mas à medida que eu fui lendo e fui experimentando, vi que era tão profundo, uma experiência de transformação genuína e instantânea, de um camarada que ouviu a palavra de vida e não conseguiu se conter, e pediu para batizar-se. Que coisa linda isso, uma pessoa que é tão fortemente impactada com a verdade de Deus, que ele mesmo toma a iniciativa, dizer, tem alguma coisa que me impede de eu ser batizado? Tem um bocado de água ali, vamos batizar? Não tem nada que impede não, é lícito, disse Filipe. Então vamos lá, eu quero me batizar, porque eu creio, e a grande verdade é que isso basta, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu creio, e essa fé, esse nível de convicção é o suficiente para uma centelha de transformação se iniciar no coração do ser humano. É crer em quê, pastor? Não é crer na igreja, não é crer no pastor, não é crer, é crer em Jesus. Jesus é o segredo. Vira para quem está do teu lado e diga, Jesus é o segredo. Fala aí, eu sei que eu estou bonito hoje. Pode falar, eu sei que eu estou bonito hoje. Fala. Eu sei que eu estou bonito hoje. Eu estou cheiroso porque eu passei perfume. Pode falar, eu estou cheiroso. Meu cabelo está arrumado. Pode falar aí, o nosso também está campeão. Fala, mas o segredo é Jesus. Diga aí, o segredo é Jesus. Diga, o segredo é Jesus. Não adianta, meu irmão, os meus olhos verdes e meu cabelo cacheado não podem fazer nada por você. O segredo é Jesus. Eu pergunto para você, aonde está a sua fé? Aonde está o seu amparo? Aonde que você tem se escorado na vida? Meu irmão, se é no Bank of America, você vai ser decepcionado. Se é no governo Biden, você vai ser decepcionado. Muita gente pôs a fé no governo Bolsonaro e está decepcionado por aí. Eu quero dizer para você uma coisa, Bolsonaro não faz, Biden não faz, Brasil não faz, Estados Unidos não faz, banco nenhum faz, ninguém faz o que Jesus faz. Aleluia. Aonde está a sua fé? Esse cara, a experiência desse cara mostra o quão magnífico é o encontro genuíno com a pessoa de Jesus. Não estou falando com a igreja. A igreja é outros 500, a gente fala da igreja outro dia. Hoje eu estou falando de Jesus, hoje eu estou falando de uma pessoa. Diga comigo, Jesus. Ah, mas você falou com a boca meio mole. Fala aí, Jesus. Ah, não, você está sem convicção. Fala direitinho, fala aí, Jesus. Fala o meu Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. E o que eu acho mais impactante sobre esse texto é como essa experiência se dá. Esse eunuco encontra o caminho no caminho. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele encontra o caminho no caminho. Diga comigo, no caminho.
ele estava em trânsito, em direção de algum lugar, ele estava entre um lugar e outro. Isso para mim é muito simbólico, é muito poderoso, porque essa é a realidade da vida de todos nós, estamos em trânsito na vida. Alguns de nós estamos transitando, alguns numa transição emocional, outros em transição matrimonial, outros em transição financeira. Alguns de nós estamos em trânsito da adolescência para os 20, outros dos 20 para os 30, alguns dos 30 para os 40, outros dos 40 para os 50, alguns outros dos 50 para os 60. Tem gente que está chegando perto dos 70. E nós estamos todos em trânsito. Diga comigo, trânsito. Diga comigo, em transição. Diga comigo, no caminho. E esse é um lugar importante para nós, porque é um lugar meio que indescritível, um lugar indefinido, é uma posição de vida que você não tem tanta perspectiva, porque não almeja ter chegado no seu destino. Você está em direção de alguma coisa, mas algo que você não consegue bem descrever e ainda não alcançou. Quem está me acompanhando, diga amém. Nós estamos todos em trânsito, Quem aqui já conquistou e alcançou tudo que desejava alcançar? Levanta a mão e diga amém. Ninguém, porque está todo mundo em trânsito, está todo mundo no meio do caminho. Alguns estão no meio do caminho de conseguir comprar sua casa, outros já compraram e estão no meio do caminho de reformar. Alguns estão no meio do caminho de conseguir sacramentar o seu relacionamento e conseguir um casamento, manto de Meneghébia. Outros estão no meio do caminho de estabelecer o seu casamento e firmá-lo na rocha de Cristo. Alguns estão no meio do caminho de conseguir ter os seus filhos e passar para frente aquilo que tem aprendido do Senhor. Outros estão no meio do caminho de conseguir dominar os filhos que arrumaram e estão tentando dar um jeito na situação que está meio caótica. Quem está no meio do caminho aí, diga eu! Está todo mundo no meio do caminho. E sabe o que é maravilhoso? É que Jesus nos encontra no meio do caminho. Ele não precisa que você chegue lá para que Ele te encontre. Ele te encontra onde você... ainda bem que você está pregando comigo. Ele te encontra aonde você está. Meu Deus do céu. Ele te encontra. Deixa eu dizer para você uma coisa. Posso começar a pregar? Chegou a hora? Quem gosta de Bíblia já chegou? Ou saiu para almoçar? Quem gosta de Bíblia está aí, amém ou não? Amém ou não? Tem gente que acha que Deus precisa que você esteja vivendo de uma determinada forma para que Ele te alcance. Não, eu até vou buscar Jesus. Vou buscar Jesus quando eu parar de fumar. Vou buscar Jesus quando eu parar de beber. Eu vou buscar Jesus quando eu voltar para a igreja. Eu vou buscar Jesus quando eu parar de ir para o clube na sexta-feira. Não, eu vou parar de... É sexta-feira que vai para o clube? Teve uns 4 que responderam aí, hein? Vira para quem está do seu lado aí e diga: o pastor pegou você no pulo. Eu vou encontrar com Jesus quando eu parar de mentir. Eu vou encontrar com Jesus quando eu casar. Eu vou encontrar com Jesus. Jesus não precisa que você esteja em lugar nenhum ou de forma nenhuma específica para que Ele te encontre. Ele te encontra no meio do caminho. Ele te encontra aonde você está, do jeito que você está. Não, quando eu tiver o green card eu vou procurar Jesus. Não, Ele te encontra ilegal. Ele te encontra no caminho do México. Ele te encontra no Brasil, na América, solteiro, casado, divorciado. Ele te encontra com filho, sem filho, com trabalho, desempregado. Ele te encontra empresário. Ele te encontra de qualquer jeito. Ele te encontra no meio do caminho. Não sei se você percebeu, mas eu fiz uma viagenzinha aí essa semana, dei uma descansada e eu estou doido para pregar hoje. Eu acho que nós vamos ter que marcar um culto amanhã. Vamos ter que marcar um culto amanhã em algum lugar. Vocês vão ter que me encontrar lá no Grupo Ágape amanhã. Grupo Ágape amanhã, todo mundo. Ele te encontra no meio do caminho. Diga aí para quem está do seu lado, no meio do caminho. Eu conheço um pastor, amigo meu, ele mora em Portugal hoje. Camarada, a história de como ele encontrou Jesus é fantástica.
Ele encontrou Jesus, ele estava com os amigos, num morro em algum lugar, fumando maconha, e estava doido da cabeça. E teve uma experiência aparentemente psicodélica, e ele teve uma visão, um negócio meio doido lá, ficou apavorado, saiu correndo do morro, desceu o morro, entrou na primeira igreja que ele viu, o pastor pôs a mão na cabeça dele, ele aceitou Jesus ali. Saiu da igreja e voltou para o morro. Mas daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo. Aonde que Jesus encontrou ele? Jesus encontrou ele no meio do morro. Jesus encontrou ele no meio do caminho. Jesus encontrou ele. Não importa, meu irmão. Não importa se você está fedendo a álcool. Não importa se você... Oh, meu Deus, estou falando para alguém hoje. Não importa. Não importa a condição do seu coração. A condição do seu emocional. Não importa. Ah, pastor, mas eu estou tendo ataque de pânico. Ah, pastor, mas eu estou estressado. Ah, pastor, mas eu estou isso. Estou aquilo. Não importa. Ele encontra contigo no meio do caminho. Meu Deus do céu, ele encontra contigo no meio do caminho. E sabe o que é maravilhoso a respeito disso? É que não existe pré-requisito para que Deus nos encontre. Sabe qual é o único pré-requisito? É que Ele me ame. Guess what? Check. Ele já me amou. No meio do caminho. E tem muita gente que está rejeitando um encontro com o Senhor, porque acha que para ter um encontro com o Senhor, precisa estar de um jeito A ou B, na direita ou na esquerda, de um jeito aqui ou ali ou acolá, precisa estar desse jeito, vestindo essa roupa. Não, Ele encontra você no meio do caminho, Ele te encontra de calça jeans, de roupa social, Ele te encontra dentro do banheiro, Ele te encontra em qualquer lugar, Ele te encontra na academia, Ele te encontra dentro do carro, depois de um acidente, Ele te encontra de qualquer forma, em qualquer lugar, Ele te encontra no meio do caminho. Encosta em 3 pessoas à sua volta aí e diga, fique esperto. Ele te encontra no meio do caminho. Aonde você está? Diga, me ajuda a pregar. Diga, aonde você está? Como você está? Ele te encontra no meio do caminho. Meu Deus. Não vou conseguir pregar essa mensagem, não cheguei nem no primeiro ponto ainda. Diga para quem está ao seu lado, diga aí, no meio do caminho. No meio do caminho Ele te encontra, Ele te encontra, Ele te encontra, Ele está indo ao seu encontro, Ele te encontra no meio do caminho. Você quer viver uma experiência transformadora com o Senhor, Teresa? Ah, pastor, eu quero. Então Ele te encontra no meio do caminho. Ele te encontra num ambiente caótico, sim. Ele te encontra num ambiente de paz, sim. Ele te encontra no inferno, sim. Ele te encontra na discoteca, sim. Ele te encontra no cassino, sim. Ele te encontra na igreja, sim. Ele te encontra em casa, sim. Ele te encontra dentro do carro, sim. Ele te encontra em qualquer lugar. Meu Deus. Diga para quem está falando, diga no meio do caminho. Diga no meio do caminho. Ele te encontra no meio do caminho. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. E se o diabo está tentando te convencer de que você tem que fazer isso ou aquilo outro para que ele te encontre, você está enganado. O diabo está tentando te enganar, porque Deus te encontra aonde você estiver. O maravilhoso é que Ele não te deixa lá. Eita, meu Deus. Diga comigo, no meio do caminho. Ele te encontra no meio do caminho. E o que é maravilhoso a respeito dessa experiência é que essa experiência me ensina. Não sei nem se eu devo falar, já acabou o tempo, já passou tudo. Mas eu tenho, vira para a orientação, eu digo, pastor, tinha 4 pontos para essa mensagem. É que a experiência de Filipe é uma experiência transformadora. O foco da experiência é o eunuco, mas a ferramenta para a experiência era Filipe. E Filipe mostra algumas características interessantes. 3 características de Filipe e uma característica do eunuco que eu quero pontuar para você. A primeira característica de Filipe é que Filipe estava aware, ele estava atento, não é bem a palavra, mas estava atento ao Espírito Santo.
atento ao Espírito Santo. Porque Filipe, ele não estava em qualquer lugar, Filipe estava no meio de um avivamento. Uma conferência avivada em Samaria, estava o fogo pegando lá em Samaria, doente sendo curado, um tal de Simeão lá foi expulso da cidade, que tentou resistir à igreja, Pedro estava tocando terror lá em Samaria, o reino das trevas estava em polvorosa, os demônios tudo correndo de Samaria, doido, porque o fogo estava manifestando em Samaria. Filipe lá no meio do mistério, vira para quem está do seu lado e diga, no meio do manto. Mas você tem que fazer manto, você tem que fazer alguma coisa meio pentecostal aí, faz aí no meio do manto, no meio do manto. Filipe estava no meio do manto. Aí Deus pega Filipe e fala, Filipe, é o seguinte, coloca para mim, versículo 26. Deus vira para Filipe e fala, Filipe, é o seguinte, eu quero que você vá para o meio do deserto. Você vai deixar essa cidade maravilhosa aí, está milagre acontecendo, a glória de Deus manifestando, você vai deixar esse ambiente maravilhoso aí, essa cidade fantástica, e você vai para o meio do deserto, para o meio do nada. Mas é porque, Senhor, tem o quê? Tem uma multidão lá, tem quantas mil pessoas que tem lá? É o que? O Maracanã lotado de gente que está lá, para o Senhor me tirar daqui, tem que ser algo glorioso. Mais ou menos isso, Filipe, é um cara, o senhor falou o quê, Senhor? Um milênio? O quê? Não, uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. E o que é interessante, olha só. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Sabe o que é interessante a respeito desse texto no grego? É que a palavra sul, ela significa tanto a direção sul, como ela significa meio-dia. Então, essa mesma frase, ela pode ser traduzida da seguinte forma, levanta-te, vai em direção ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, ao meio-dia. Ela pode ser traduzida da mesma forma. O que eu acho que é mais agravante, porque Deus está falando para Filipe ir para o meio do deserto, meio-dia. Meio-dia é a palavra que significa o ponto mais alto do sol. Eu não sei se você já esteve num deserto. Eu estive em Doha 2 anos atrás. Eu fui lá ver a seleção jogar. E aí... Oi, o pessoal não concordou, não. Eu fui em Doha o ano passado e fiz um tour no deserto lá. Fiquei 3, 4 horinhas no deserto. Quase morri. No inverno, quase entreguei meu espírito. E ainda a gente se perdeu lá, nós alugamos uns bugzinhos, uns ATVs, a gente se perdeu, não conseguimos achar o lugar de devolver, ficamos quase 1 hora perdido lá no meio do deserto, e pensa num lugar fácil de morrer, é o tal do deserto. Perigosíssimo. Calor insuportável. Aí você olha para um lado, tem bastante areia, aí você olha para o outro, tem bastante areia. Aí você olha para frente e tem muita areia. Aí você olha para trás e tem areia para caramba. Aí você olha para cima, só falta ter areia em cima também. Quente. Eu fico pensando, Filipe, ouvindo essa palavra do Senhor. Filipe, como é que está aí? Está bem? Oh, Senhor, olha a glória, olha a presença, gente convertendo toda hora, estamos aqui ministrando na sombra aqui, coisa maravilhosa. Filipe, é o seguinte, eu preciso de você numa operação especial aí, você é o BOP. Ah, é? Você precisa de quê? Faz o seguinte, dá um pulinho ali no deserto ali, Filipe. Ah, pode ir agora? Senão, espera dar meio-dia. espera o sol ficar alto. Nós temos que estar sintonizados com o Espírito Santo. Por coincidência, que é uma grande coincidência, isso não foi planejado de forma alguma. A grande coincidência é que nós estamos falando o ano inteiro hoje sobre ser guiados pelo Espírito. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos fazer isso. Aprender a sermos guiados pelo Espírito. Nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E queridos, Deus quer te usar de uma forma gloriosa. Mas isso requer obediência. Requer obediência.
requer esforço. Porque nós estamos muito satisfeitos quando a gente ouve, Deus vai me encontrar no meio do caminho. Deus vai me encontrar no meio do caminho. Minha bênção está chegando. Minha bênção está chegando. Mas e quando Deus quer usar você para encontrar alguém no meio do caminho? E o meio do caminho é um lugar incerto. É um lugar indefinido. Às vezes Deus quer usar você para tocar alguém que está no meio do caminho, que está entre uma dificuldade, entre uma situação complexa, uma situação complicada. Ela está enfrentando o sol do meio-dia na sua vida e precisa de um toque do Senhor. E quando Deus quer encontrar com alguém, sabe quem que Ele manda? Você. Ele manda você. Quando ele quer tocar alguém, sabe o que ele faz? Coloca alguém para sentar na sua cadeira de manicure. Quando ele quer tocar a vida de alguém, ele coloca você para pintar a casa dele. Quando ele quer tocar a vida de alguém, ele coloca você para limpar a casa dela. Coloca você para tocar o carpete. É para você. Você é a presença do Senhor. Eu fico abismado com as pessoas hoje em dia que dizem ser crente, mas na verdade não conhecem o Senhor. Se alguém disser para você, deixa eu explicar um negócio para você. Se alguém disser para você assim, eu quero conhecer Jesus, me apresenta Jesus, e você disser para ela assim, tá, eu vou te mandar um texto com o número do pastor Diego, você não conhece Jesus. Você conhece a mim, mas você não conhece Jesus. Hello? A obediência de Filipe me impacta, me impacta porque Filipe está pronto para obedecer e a obediência de Filipe contribui para um toque transformador na vida daquele eunuco. Quem está me acompanhando? E o esforço, porque olha só o que diz, coloca para mim versículo 29. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro, próximo versículo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Então, era uma situação extremamente desconfortável, Carol. Filipe foi chegando. E aí, companheiro, como é que tá? Pai, tô bem. Você está lendo alguma coisa aí? Estou lendo aqui um texto. Você está lendo? Você está lendo? Você está lendo o quê? Não, estou lendo um negócio aqui. Mas você está entendendo o que você está lendo? Não. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Rapaz, eu tô aqui, né? Diga comigo, obediência. Diga mais uma vez, diga obediência. A obediência de Filipe me impacta. Outra coisa que me impacta em Filipe, deixa eu terminar. Não apenas o fato dele estar atento ao Espírito, mas o fato dele ter intimidade com o Evangelho. Filipe dominava a mensagem que transformou o seu coração. Pensa aí no seu melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? Pensa aí. Não precisa falar alto não, porque vai que tem uma pessoa do seu lado achando que é o melhor amigo e aí não é, aí fica uma situação meio constrangedora. Guarda no seu coração. Guarda o nome no seu coração. Se eu perguntar para você, me conta um pouco a história dessa pessoa, me apresenta essa pessoa, fala para mim dessa pessoa, você vai conseguir? Você consegue? Você diria? Fala um pouquinho a respeito do seu amigo. Quem é um amigo fera seu, um amigo top? Amigo mesmo, aquele amigo que te dá o último pedaço da pizza, sabe? Amigo de verdade, sabe? Amigo que acende o carvão para fazer um bife de picanha para você, isso é amigo, acender o carvão para um bife de picanha, isso é amigo, irmão, isso é irmão, amigo que oferece você café, e não é o café de 2 horas atrás, é um café novo, que vai sair, e a chaleira está assoviando. Sabe, amigo. Quem está me entendendo?
Sabe esse amigo, esse amigo aí, essa amiga, sabe? Pois é, se eu perguntar para você, Tereza, me fala da fulana de tal, me fala aí. Você consegue me falar um pouquinho da sua amiga? Consegue? Consegue? Pois é, por que a gente não consegue falar de Jesus? Aí fala de Jesus, a gente trava todo. Filipe tinha intimidade com o Evangelho. Deixa eu correr, porque já acabou o tempo. Terceiro, Filipe se importava com as pessoas. Não precisa dar amém não, porque eu já dei amém quando eu estava fazendo o esboço, eu mesmo dei amém, eu já glorifiquei, você não precisa preocupar com isso não. Filipe se importava com as pessoas. Se importava suficientemente para obedecer a Deus sem questionar. Eu me preocupo um pouco, porque eu sinto que a gente está entrando em uma geração de pessoas que não se importam. Eu sinto que nós estamos muito próximos de uma geração de pessoas que não se importam. E o fato delas estarem ou não estarem na igreja altera absolutamente nada a respeito do quanto elas se importam com o próximo. Elas se importam consigo e com a sua experiência e com mais nada e mais ninguém. E isso é anti-evangelho. Você sabe o que Jesus falou a respeito de como que a igreja seria conhecida verdadeiramente como discípulos de Cristo? Não é pelos congressos, não são pelas campanhas, não é pelo quanto de língua estranha, não são nem pelos milagres. Jesus falou, a igreja vai ser conhecida, o mundo vai saber que o Pai me enviou quando vocês amarem uns aos outros. Você sabe por que hoje a igreja é tão má vista na sociedade? É porque a sociedade sabe tudo que nós somos contra, mas não sabem quem amamos. A gente é bom para protestar, nós somos uma igreja protestante, a gente protesta muita coisa, mas a gente demonstra pouco amor. Cadê os Glória? O pessoal do Glória saiu aí, Jussara? O pessoal dos Glória... Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Sorte sua que hoje foi dia de batismo e a mensagem ficou curta. O último lugar, você pode colocar em pé, eu já terminei. Primeiro, Filipe tinha sensibilidade do Espírito. Segundo, Filipe tinha intimidade com o Evangelho. Terceiro, Filipe se importava com as pessoas. Quarto e último, Filipe tinha consciência de si mesmo. A Filipe não, o eunuco. O eunuco tinha consciência de si mesmo. Isso, para mim, é algo impactante, porque aquele eunuco teve aquela experiência porque ele estava buscando. Diga comigo, busca. Eu acho interessante isso, a minha imaginação, ela me leva assim, eu viajo na maionese às vezes, quando eu leio a Bíblia. Dá para você perceber? Acho que não, né? Sou uma pessoa tão centrada, né? Tão equilibrado. Eu viajo na maionese às vezes. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando nessa fala desse etíope. Olha só o que ele diz. Versículo, Atos capítulo 8, versículo 30. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, aí aqui já é a minha versão, super hiper atualizada, eu não. Como que eu posso entender se alguém não me explicar? Ainda bem que Filipe era uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, porque se fosse eu teria perguntado, então por que você está lendo? Quem que lê um negócio que não está entendendo?
fica lendo um negócio que você não está entendendo? Sabe quem? Quem está buscando uma resposta. Quem está à procura de alguma coisa. Talvez você não esteja no nível de experiência com Deus que assimile essa mensagem com a clareza que alguns outros que estão na fé há mais tempo conseguem assimilar. Talvez essa mensagem não toque o seu coração da mesma forma como algumas outras pessoas que já estão na igreja há mais tempo. Isso não desqualifica você. O que eu quero pontuar para você hoje é o seguinte: se você tiver o anseio de descobrir como esse eunuco teve, Deus vai te encontrar no meio do caminho. O segredo para encontrar o Senhor é desejar encontrar o Senhor. É tudo o que precisamos fazer. Jesus mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se você tem anseio, desejo, eu quero te fazer um desafio hoje. Leia mesmo sem entender. Ore mesmo sem fazer sentido. Busque mesmo sem saber como. Porque no meio da sua busca, Deus te encontra no meio do caminho. E oxalá que hoje seja um dia de rendição nesse sentido. Após ouvir o testemunho desses irmãos que desceram as águas hoje, talvez você esteja dizendo no seu próprio coração, dizendo: eu quero experimentar esse Jesus também. Eu não sei como exatamente, mas eu também quero. E se essa é uma experiência que você deseja ter, você esteja aqui ou esteja acompanhando pela internet, eu oro que a presença do Senhor te encontre onde você estiver. E se você deseja hoje fazer como esse eunuco fez, dizer: sobe aqui no meu carro, me explica. Em outras palavras, dizer: Espírito Santo de Deus, eu ainda não sei exatamente como, mas eu abro o meu coração, faça a tua obra que eu quero conhecer mais de ti. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, quer seja pela experiência de Felipe ou pela experiência do eunuco, eu quero orar por você hoje. Feche os seus olhos. Se você deseja hoje aceitar a Jesus, se você deseja hoje fazer um compromisso com Deus, quer esteja aqui ou na internet, eu peço que você levante a sua mão direita, sinalize: eu quero fazer uma oração por você. Deus te abençoe ali atrás. Mais alguém? Eu quero fazer uma oração por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está acompanhando pela internet, se você deseja ter uma experiência impactante com o Senhor, coloque no chat uma mãozinha levantada. Nós queremos orar por você. Um membro da nossa equipe vai fazer um contato contigo depois. Queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. A busca é o primeiro passo, é o primeiro passo. E oxalá que nessa mesma ministração, nessa mesma experiência, possamos desenvolver uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ainda que Ele nos chame para o deserto, ao meio-dia, em situações complexas, difíceis, saibamos que Ele nos capacitará para isso. Que tenhamos desejo de nos aprofundar na mensagem do Evangelho, e que o Senhor possa despertar nos nossos corações um amor intenso pelo próximo, porque é assim que o verdadeiro Evangelho se manifestará. Quem está me acompanhando, diga amém. Pai Celestial, eu abençoo os teus filhos que hoje levantam as suas mãos, declarando, ó Pai, o desejo de conhecer mais de Ti, de receber a Tua presença nos seus corações, serem perdoados dos seus pecados. E eu ministro agora em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo de Deus possa invadir os corações, trazendo convicção plena da obra perfeita de Cristo no Calvário, por cada um deles, por todos nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a mesma convicção de Filipe, para obedecer sem questionar, a sensibilidade de ouvir a voz do Teu Espírito,
uma sede para aprender mais da Tua palavra e conhecer o Teu Evangelho, e um amor intenso por pessoas. Senhor, e que possamos, ó Pai, entender que o Senhor nos encontrará no meio do caminho. Aqueles que estão vivendo momentos de aflição, momentos de dificuldade, Senhor, mostra-os que o Senhor os encontrará no meio do caminho. Os pais, mães, cujos filhos estão afastados da presença do Senhor, eu quero liberar uma palavra profética agora em nome de Jesus. Deus encontrará o seu filho, a sua filha no meio do caminho. Não precisam ser circunstâncias perfeitas, circunstâncias que achamos ser ideal. Deus encontrará você, seu filho, sua filha, no meio do caminho. No meio do caminho, Ele os encontrará no meio do caminho. E um encontro com o Senhor é suficiente. Um toque é suficiente. Em nome de Jesus. Senhor, despeça-nos da Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplica em nós a Tua graça, o Teu favor. Leva-nos em segurança para os nossos lares, nos dando uma semana de vitória na Tua presença. Abençoa os grupos pequenos, ó Pai, cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o grupo Ágape, o grupo Seja Luz, o grupo Esperança, o grupo Impacto, o grupo Plugged In, o grupo Carmel. Abençoa o grupo, todos os grupos, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um deles, os seus líderes, colíderes, abençoa todos os grupos em nome de Jesus. O grupo Avivar, que a presença do Senhor alcance todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.